Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um texto desse querido Alexandre Gruber, que foi publicado faz tempo, no dia 20 de novembro de 2020. Um dia você vai entender, para minha playlist Amor e Relacionamentos. Vamos lá. Um dia você vai entender que todas as coisas que pareceram dar errado, no fundo deram certo, porque elas foram os atalhos que, sem você saber, te conduziram ao seu caminho. Um dia você vai entender que está tudo bem em não se sentir bem todo o tempo. Todos já tiveram seus momentos de tristeza, desânimo e já se sentiram insuficientes ou não merecedores. Um dia você vai entender que a vida é feita de partidas e chegadas e que nem todos, mesmo aqueles que amamos muito, estarão ou precisam estar em cada passo do caminho. Sempre haverá algumas pessoas que vêm para estar e outras para ensinar. Ambas fazem parte da trajetória. Um dia você vai entender que nem todas as conquistas externas podem valer tanto quanto a sua paz. Que aprender a ver as estrelas, apreciar o pôr do sol, sentir a brisa do vento no rosto e se permitir ser simples te traz muito mais felicidade do que adquirir as coisas mais caras. Um dia você vai entender que nós devemos ser a nossa maior expectativa. Esperar algo de alguém é natural, contudo, nem sempre, ou na maioria dos momentos, os outros vão atender às nossas expectativas. Por outro lado, atender às expectativas que temos sobre nós mesmos sempre estão ao nosso alcance. Um dia você vai entender que você não precisa ser a pessoa mais bela, mais bonita ou a mais inteligente para ser feliz. Basta ser quem é. Você vai entender que estamos aqui para ser quem somos, que nosso jeito de ser é único e sagrado e que os desejos do nosso coração, quando puros e verdadeiros, são tão válidos quanto qualquer outro. Um dia você vai entender que nem sempre é preciso entender, saber tudo ou conhecer todas as respostas, que em muitos momentos o que precisamos é simplesmente seguir com o fluxo e deixar ser o que será. Um dia você vai entender os significados, os sentidos e os propósitos de cada situação que viveu, de cada pessoa que encontrou pelo caminho, de cada dor ou alegria que teve. E quando entender, verá que nada foi ou é em vão. Palavras de Alexandre Gruber. Um dia você vai entender. É isso aí, esse querido. É interessante. Hoje é aniversário de morte do meu marido. 2 anos e 10 meses, chegando aí os 3 anos. Inevitável não lembrar, né? E pensar que um dia você vai entender que todas as coisas que pareceram dar errado no fundo deram certo, porque elas foram os atalhos que, sem você saber, te conduziram ao seu caminho. Nesses anos, a evolução individual que eu tive foi algo fenomenal, eu acho que imensurável. Ter que aprender a viver sozinha, a resolver os meus problemas sozinha, claro que com a ajuda de muita gente nos momentos iniciais que foram me ensinando muita coisa que eu nem sabia, né? E porque ele resolvia tudo, eu ficava só para trabalhar. Hoje eu resolvo tudo e trabalho junto. Então, de verdade, fiquei bastante sobrecarregada por tudo aquilo que eu desempenho. Obviamente, uma pessoa que tem uma vida menos atribulada nas questões profissionais, talvez tivesse se adaptado num tempo mais curto, né?
num espaço mais curto de tempo, de repente. Mas estar comigo mesma, né, e todas as outras questões que foram acontecendo ao longo desses anos, encontrar comigo mesma, encontrar com as minhas feridas emocionais tão, de alguma maneira, escondidas, né, fazendo de conta que estavam transmutadas, que estavam resolvidas e que não estavam, né? Obviamente, como eu digo, a gente vai trabalhando tudo isso em níveis, né? Então, encontrar com tudo isso ao longo desse caminho, me sentir insuficiente, me sentir não merecedora, achar que a vida não vale mais a pena, tentar se agarrar em alguma coisa para poder continuar vivendo, mesmo que tenham várias situações que eu possa me agarrar, mas me agarrar em mim mesma, nos meus sonhos, nas minhas expectativas, naquilo que eu planejei para a minha vida, que de repente foi embora. Todos os sonhos, como já falei aqui em vários vídeos, né? Nem vou falar para não ser repetitiva, mas foi de um aprendizado extremamente profundo, né? Começar a ficar bem comigo mesma a partir do momento que eu mergulhei profundamente no luto e devagarzinho fui começando a sair dele. Entender a função de todas as pessoas que estiveram ao meu redor nesse caminho de transmutação dessa dor, a dor mais profunda que eu já vivi, e entender que nem todo mundo vai estar ao meu lado o tempo todo, que algumas pessoas estiveram e foram embora seguir os seus próprios caminhos, e que de repente é isso, essa é a função das pessoas na vida das outras, né? Estarem ao lado, dando apoio, servindo de instrumento de para que tudo isso venha à tona, para que todas essas dores venham à tona. Ninguém cria nada em nós, simplesmente serve de elemento catalisador, como eu sempre digo. Tudo aquilo que eu fui sentindo ao longo desses anos e meses estava lá dentro de mim e não criado pelo meu marido. Situações lá da infância, do nascimento, da adolescência, situações que eu fui revivendo e que eu pensei já estavam todas remediadas, estavam mal remediadas, né? Mas é isso. Um dia você vai entender que está tudo bem em não se sentir bem todo o tempo. Uau! Eu acho que a vivência do luto foi algo que me trouxe essa consciência de uma forma muito profunda, porque talvez eu tenha usado a máscara, né? Na terapia floral de Bach existe uma essência que fala muito sobre isso, que é o agrimony. Eu ponho uma máscara de felicidade e está sempre tudo bem. Eu acredito que no primeiro ano do luto eu fiz isso porque eu imaginava que mostrar minha dor iria prejudicar o processo evolutivo do meu marido, né? Então eu não me permitia chorar de uma forma copiosa, eu queria estar sempre bem, eu precisava estar bem para atender meus pacientes. Então eu coloquei essa máscara, eu fui dançar freneticamente sexta, sábado e domingo, quase 2 anos seguidos. Sexta, sábado e domingo. Era o meu ópio, minha fuga, entrar na energia, na alegria da música, que é, como eu digo sempre, a minha veia, né? De manifestação artística, a música, a dança, a escrita. E como se eu precisasse me abastecer dessa energia para poder continuar. Hoje eu tenho consciência, na época eu não tinha tanta consciência não. Hoje eu tenho consciência do quanto eu fui fugindo da dor com essas atitudes, fazendo de conta que estava tudo bem, até não ter mais energia para manter o personagem agrimone e cair no processo de luto, no esgotamento profundamente.
E aí não ter mais como fugir, porque não tinha energia para levantar do fundo do poço, a energia veio voltando aos pouquinhos, né? Todos já tiveram seus momentos de tristeza, desânimo e já se sentiram insuficientes ou não merecedores. Aliás, é algo que eu tenho trabalhado até esse momento, né? Quando criamos expectativas que não são correspondidas, nos acreditamos insuficientes e ficamos nos questionando o que será que falta, em que é que eu sou insuficiente, em que é que eu de alguma maneira não presto, né? Para ser a escolha de alguém, porque é que algumas características que poderiam ser muito bem valorizadas por outras pessoas, que na verdade tem que ser valorizadas por mim mesma, os outros que se danem de verdade, mas a gente ainda tem o referencial do outro como forma de aceitação, né? E trabalhar isso é que é a lição. Mas você se questionando o tempo todo, o que será que falta? Que jeito que eu sou, que não é suficiente? Porque eu não mereço, né? Tudo isso, porque eu tenho esse sonho e esse sonho não vai se realizar, como já falei aí, né? Hoje estou melhor, estou mais animada, apesar de extremamente cansada fisicamente. Mas assim, trabalhar essa insuficiência. Claro, nunca vamos ser suficientes para o outro, não é? Ou para algumas pessoas, não para o outro de forma geral. Para algumas pessoas, podemos não ser suficientes para algumas pessoas, e isso não pode mudar a minha autoestima, a minha autoimagem, calcada em valores que eu considero que são bacanas, que são valores reais, espirituais, né? Que podem não ser valores de outras pessoas, ok? Vamos lá, seguindo a vida. Um dia você vai entender que a vida é feita de partidas e chegadas e que nem todos, mesmo aqueles que amamos muito, estarão ou precisam estar em cada passo do caminho, né? Quando a morte me pegou desprevenida, entre aspas, porque eu fui avisada, mas é como se você ficasse com aquilo na cabeça, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não vai acontecer. Quando você vê aquilo acontecendo, aquele enredo que foi dito para você pela espiritualidade acontecendo, você diz, meu Deus, não. Aquilo veio e quebrou todos os sonhos, todas as expectativas de futuro que eu tinha e ainda estou em processo de reconstrução. Não sei aonde vou finalizar esse processo, mas talvez no dia que eu for embora, né? Talvez, porque estamos em constante reconstrução. Mas assim, aprender que de verdade algumas pessoas podem fazer escolhas que não é estar ao nosso lado espiritualmente para me poupar. Meu marido fez essa escolha, me poupar. Muitas vezes eu penso, me poupar, queria eu estar lá do outro lado, né? Mas foi o seu grande gesto de amor trocar comigo para que eu pudesse terminar tudo aquilo que eu ainda tenho como compromissos, não é? Com isso ele ganhou a sua ascensão, ok? E eu tô aqui lutando cada dia para encontrar um significado na vida, para poder seguir adiante o tempo todo. E acho que o luto é isso e vai ser sempre isso, né? Nunca vamos esquecer alguém que foi um grande amor, alguém que foi extremamente importante. Digo meu marido, mas também posso dizer outras pessoas que já se foram, não é? Jamais esquecemos. Claro que a dor de perder o marido, o grande companheiro, tua alma gêmea, não tem
como se diz, comparação com outras dores de pessoas que partiram, mas que era hora de partir. Vamos dizer que era esperada a partida, não é? Mas assim, vamos lá. Sempre haverá algumas pessoas que vêm para estar e outras para ensinar. Pessoas que são catalisadoras de todas as nossas feridas, talvez estejam só para ensinar, à medida que eu abro os olhos e consigo entender quais são as lições que eu preciso aprender, que eu não fujo das lições, não são para ficar. E cada vez mais eu tenho me trabalhado nesse sentido, que também é um aprendizado correlato ao aprendizado do luto. Não era para ficar, ficou aquele tempo e a partir disso não era mais para ficar, porque fez outra escolha. Ambas fazem parte da trajetória. Um dia você vai entender que nem todas as conquistas externas podem valer tanto quanto a sua paz. Exatamente, conquistas externas em todos os níveis e dimensões. Não é? Estarmos em paz talvez seja a nossa maior busca e colocamos no externo, na aquisição de coisas externas ou de fatos ou de relacionamentos, a paz que nós tanto buscamos, que na verdade está dentro de nós, não está no externo, né? Que aprender a ver as estrelas, apreciar o pôr do sol, sentir a brisa do vento no rosto e se permitir ser simples, te traz muito mais felicidade do que adquirir as coisas mais caras. A simplicidade talvez seja algo extremamente difícil de conquistarmos, porque vamos dando ao que é externo um valor que de verdade não existe. Então, à medida que vamos nos desapegando dessas questões, eu preciso ter um carro X, eu preciso ter uma casa X, eu preciso ter uma roupa X, eu preciso estar com a minha aparência X. À medida que vamos nos desapegando de tudo isso, vamos entendendo que observar aquilo que é, a natureza está, eu sou, eu estou. Quando estou no meu melhor, na minha verdadeira essência, eu sou de verdade, eu sou real, entendendo aquilo que eu necessito viver para os meus aprendizados. Esperar algo de alguém. Não, aqui um dia você vai entender que nós devemos ser a nossa maior expectativa. Entender isso é viver essa lição todos os dias. Todos os dias, até que a gente vá embora. Por outro lado, não, esperar algo de alguém é natural, contudo, nem sempre ou na maioria dos momentos os outros vão atender às nossas expectativas. Por outro lado, atender às expectativas que temos sobre nós mesmos sempre estão ao nosso alcance, porque só depende de nós. Mudar o foco, mudar a forma de ver, de analisar uma situação, pode fazer toda a diferença para que entremos num estado de paz. Um dia você vai entender que você não precisa ser a pessoa mais bela, mais bonita ou a mais inteligente para ser feliz. Basta ser quem é. Você vai entender que estamos aqui para ser quem somos, que nosso jeito de ser é único e sagrado e que os desejos do nosso coração, quando puros e verdadeiros, são tão válidos quanto qualquer outro. Um dia você vai entender que nem sempre é preciso entender, saber tudo ou conhecer todas as respostas. Abrir mão de saber todas as respostas talvez seja sair do controle, porque a nossa mente nos conduz para a busca de respostas. E o nosso coração se acalma quando encontramos
uma resposta que tem significado ou que dá significado a algo que vivemos. Quando não podemos ter essa resposta, como na partida de alguém, como na doença de alguém, ou como na expectativa de alguém, temos que nos conformar, entregar essa situação ao universo e seguir em frente, porque a nossa vida não pode parar, porque a vida é um mistério constante e talvez entendermos isso seja o grande mistério de estarmos em paz na vida. Que em muitos momentos o que precisamos é simplesmente seguir com o fluxo e deixar ser o que será. Um dia você vai entender os significados, os sentidos e os propósitos de cada situação que viveu, de cada pessoa que encontrou pelo caminho, de cada dor ou alegria que teve. E quando entender, verá que nada foi ou é em vão. É isso, mesmo que demore, mesmo que seja no outro plano, o que é difícil para a gente abrir mão de entender alguma coisa nesse plano, mesmo que seja. Eu que já passei por isso no processo de emergência espiritual, fui entender 14 anos depois o que me aconteceu. Entrar nesse processo novamente é entregar ao universo, à espiritualidade, o comando da nossa vida. É fácil? Não, não é. Porque o ego quer controlar o tempo todo. Mas talvez a nossa maior prova de fé seja entregarmos qualquer situação ao divino Criador, que tudo sabe, que tudo é. É isso aí, um dia você vai entender. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.